Oi, lindas! Hoje o vídeo é especialmente para vocês. É uma Maquiei Fala, atualizar vocês sobre a minha vida, sobre o que anda acontecendo, sobre o que aconteceu nos últimos tempos, porque vocês têm que saber, né? E é bom porque vai que tem gente que tá passando pela mesma coisa que eu e quer saber. E é isso, eu espero muito que vocês gostem. Reproduzi uma make, fiz uma make que eu tirei da minha cabeça. Na verdade, eu assisti já muitos tutoriais pra aprender a fazer maquiagem. Estou aprendendo aos poucos fazer maquiagem e mostrei no vídeo, eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Gente, estou aqui de rosto lavado, menos do cabelo, não lavei meu cabelo. Eu ia lavar ele hoje, só que aí eu assisti um vídeo em que fala que não pode lavar o cabelo hoje, 17. Hoje estou gravando esse vídeo dia 17 de fevereiro. E aí eu vi esse vídeo que não pode lavar o cabelo no dia 17 por conta de um pessoal lá da China que acredita nisso, naquilo. Aí eu falei, eu que não sou louca de lavar, então eu não vou nem lavar, gente, só por causa dessa superstição lá da China. Aí eu vou ficar com ele mais sujo mesmo hoje. Mas aí nem dá pra perceber tanto, né? Vou passar depois uma chapinha nesse cabelo. E é isso, nele sujo mesmo, eu sei que não pode, mas dá nada. Aí eu deixo pra lavar meu cabelo amanhã mesmo, que eu vou trabalhar. Hoje é feriado aqui no Brasil, feriado de carnaval. Aí amanhã eu vou voltar às atividades normais, aí eu vou lavar meu cabelo. Vamos lá, vou começar hidratando essa pele com creme hidratante. Gente, lembrando vocês, tá? Eu não sou profissional na maquiagem. Eu só vou reproduzir coisas de vídeo, maquiagem de vídeos que eu já assisti, de tutoriais. Aí, enquanto isso, eu vou conversando com vocês, atualizando vocês sobre a minha vida. Vou passar o sérum agora. E, gente, pra quem ainda não assistiu, eu postei um vídeo aqui no canal, que é o último, inclusive. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações, já curte e corre lá no último vídeo que eu postei. Mas depois que você assistir esse, você vai lá no outro, você vai lá no meu canal, você assiste o último vídeo que eu postei, que lá eu tentei reproduzir uma make que eu tinha aprendido na internet, vendo tutoriais e tudo mais. Porque, como eu disse, eu não sou profissional, não sou expert. E aí, eu reproduzi essa make e eu fiz lá no vídeo, tá? Eu arrumo esse comigo, então quando vocês terminarem aqui, vocês vão lá pra vocês assistir. Gente, esse ano muita coisa mudou na minha vida e acredito que mudou tanto interno quanto externo. E esse Maquiei Fala vai combinar perfeitamente com o que eu quero falar pra vocês sobre a minha vida. Gente, tô espalhando a base com a mão mesmo, porque tô sem pincel de base. Agora eu vou espalhar com a esponjinha e com o espelho aqui pra ver como é que está ficando. Gente, então, eu estou morando sozinha. Então, assim, eu estou morando sozinha aos 21 anos de idade. Porque quem não sabe, eu tenho 21 anos. Gente, assim, eu sei que tem meninas que começam a morar sozinha mais cedo. Tem meninas que começam com 18, 19, 20. Eu estou com 21. Mas assim, gente, tem gente que começa bem mais novo, até mais cedo do que 18 anos. Mas todo mundo tem uma realidade, todo mundo tem uma realidade diferente. Então, pra mim, isso tudo tá sendo muito novo, por mais que possa ter outras realidades, outras pessoas que começaram mais cedo. Pra mim, isso tá sendo uma baita de uma novidade, um baque muito grande na minha vida, aos 21 anos. E como cada pessoa tem uma criação diferente, cada um vive uma realidade diferente. E pra mim, morar sozinha agora, no momento, era uma coisa que, assim, parecia impossível. E também, gente, eu sou a filha mais nova de uma família grande. Assim, nós somos o quê? Nós somos 4 irmãos. E em casa sempre foi 6 pessoas dentro de casa, então eu era mais nova. E a criação de uma pessoa mais nova é diferente do irmão do meio, do irmão mais velho. É diferente, sim, pra quem acha que não, pra quem acha que isso é bobeira, isso é frescura. Pra mim, que cresci em uma família grande, tem diferença na questão da criação. E como eu sempre fui muito dependente, às vezes até fui um pouco mimada, mas não em questão financeira, sabe? Mas outras questões. Pra mim, desapegar da minha mãe, porque eu sempre fui muito apegada com ela,
era algo pra mim que era impossível. Vamos de pó compacto agora. E, gente, assim, eu sempre fui muito observadora dentro da minha casa. Como eu disse pra vocês, uma família grande e tudo mais. Eu sempre fui muito observadora mesmo. Observava o jeito dos meus irmãos, o jeito dos meus pais, do jeito que meu pai tratava, principalmente o jeito do meu pai com a minha mãe. E o jeito da minha mãe com meu pai, essas questões tudo. E quem entende de psicologia vai entender que isso afeta muito na vida do adulto quando cresce, né? Assim, quando é criança, a gente vai observando. Quando a gente cresce, afeta muito. Quem entende, igual eu falei, quem entende de psicologia vai saber do que eu tô falando. Mas, gente, isso não vem ao caso, não é sobre isso que eu quero falar. Agora, o contorno em pó, porque eu não tenho um contorno líquido. E, gente, o negócio é o seguinte, voltando aqui, é que eu não tinha, assim, condições financeiras pra morar sozinha. Porque eu dependia da minha mãe em questão financeira, né, também, porque ela sempre pagou as contas. Assim, eu pagava conta de água, energia, mas assim, ela pagava a maioria das contas. Então, pra morar sozinha, pesa muito, porque você tem que pagar várias contas, não é só uma. Então, assim, eu não tinha dinheiro pra sustentar uma casa, pra comprar móveis, pra pagar conta de água, conta de energia, internet, que tem que colocar a internet, senão como é que eu vou postar meus vídeos pra vocês? Tem que pagar botijão de gás, tem que pagar aluguel, porque nem casa própria eu não tenho, tenho que morar de aluguel. Então, assim, tem que fazer compras de comida. Então, assim, você faz tudo. Você não tem um apoio. Eu não tenho um apoio, um braço forte pra fazer ou me ajudar. Então, eu que faço tudo e eu que tenho que pagar tudo. Eu não tinha condições financeiras de bancar morar sozinha e pagar esse tanto de conta, esse tanto de coisa. E assim, morar sozinha não é fácil, tá? Se você não tiver uma estrutura, se você não tiver dinheiro. E estrutura também que eu falo é aquela estrutura emocional. Eu falo isso porque no começo eu fiquei muito ansiosa, eu chorava muito, eu senti muita falta da casa cheia, da minha mãe. E assim, eu quase tive uma depressão. Mas, gente, uma coisa é certa: Deus sempre esteve comigo e Deus sempre me sustentou. Deus sempre me deu força, coragem pra continuar e chegar até onde eu estou hoje, com força, sabe? Ele sempre me deu força e eu sempre vou agradecer a Deus. E sempre vou amar estar na presença de Deus, porque foi Ele que esteve lá no momento que eu estava sozinha, que eu precisava dEle, que eu precisava de uma ajuda. E foi sempre Deus comigo, sempre Deus me sustentando. E foi graças a Deus que eu consegui permanecer aqui, não desistir por causa de tristeza, por chorar, por ficar mal, por me sentir sozinha. Foi graças a Deus. E eu nunca vou deixar de dizer o quanto Deus é bom pra mim, o quanto Deus é bom na minha vida e é bom na sua também. E quanto Ele pode te ajudar quando você mais precisa. E eu nunca vou deixar de enaltecer que eu amo a presença de Deus. E, gente, assim, eu tô falando das minhas dores, tô falando do meu processo, do que eu passei, do que eu venho passando pra vocês, mas não é pra alguém sentir dó ou pena de mim, não, tá? É porque, assim, eu acredito que tem muitas mulheres que passam pelo que eu passei, não passou ainda, mas não tem coragem ainda de morar sozinha pelos mesmos motivos que eu, né? Medo, essas coisas. E, assim, eu acredito que pode servir para outras pessoas, para influenciar também, para mostrar para vocês que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, tá? Porque eu não tinha estruturas nenhuma, eu nunca achei na minha vida que eu ia conseguir me sustentar sozinha, morar sozinha. Então, assim, qualquer pessoa consegue, sabe? Por mais que esteja com medo, por mais que acha que não vai conseguir, consegue sim.
E, gente, eu só aprendo a cada dia mais com essa independência que eu estou criando ao morar sozinha. Eu só aprendo. Então, assim, pra mim, no começo foi algo muito difícil, é muito ruim, às vezes é solitário, mas é uma coisa que você sempre tá aprendendo, sabe? Você sempre tá lidando com algum problema, com alguma situação que você vê que só você pode resolver. E é um aprendizado muito grande pra vida. Eu trabalho atualmente de CLT. Só que, graças a Deus, eu consegui uma renda extra. Que aí, com essa renda, me ajuda a melhor pagar as contas e ainda sobrar um dinheiro pra comprar comida, essas coisas. E assim, o meu dinheiro, literalmente, como as coisas hoje em dia são muito caras, o meu dinheiro vai literalmente pras contas. Então, eu pago as contas e se sobra um dinheiro, eu já guardo, já deixo na conta, porque assim, eu fico morrendo de medo de dinheiro faltar. Porque, gente, é eu por mim. Então, morar sozinha é você entender que você tem que ter um fundo de emergência ali, porque é você por você. Você vai olhar pro lado, você vai olhar pro outro quarto, você vai olhar pra sala, não tem outra pessoa, é só você. Então, assim, o dinheiro que sobra, eu guardo e deixo pra me pagar mais alguma coisa futuramente, se surgir mais alguma conta, se surgir mais alguma coisa. Eu deixo o dinheiro guardado sempre, pra mim sempre conseguir pagar tudo certinho, bonitinho, não faltar. Ah, Gabi, mas e a sua família, eles não te ajudam? Vou passar só uma sombrinha clarinha aqui no meu olho, só pra dar um tchan, nada demais. Gente, então, a minha família, como eu já disse pra vocês, eu fui muito dependente da minha família. Então, assim, eu sempre precisei muito deles na minha vida, em tudo que eu fazia. Aí eu quis ter a minha independência justamente pra não precisar pedir ajuda pra minha família. Mas não é egoísmo, tá? É porque, tipo assim, quando você pede ajuda pras pessoas, quando você depende das pessoas financeiramente, você se torna muito vulnerável àquela pessoa. Por quê? Porque fulano acha que só porque ela te ajuda... porque tem gente que é assim, gente, que te ajuda e joga na sua cara, que faz por você, que te ajuda, mas quer alguém em troca, que te ajuda, mas quer que você seja ali cachorrinho, capacho dela, só porque te ajudou em tal coisa e joga na sua cara pra sempre. E isso são coisas que me afetam muito, tipo, uma pessoa me ajudar e jogar na minha cara. Eu não gosto, porque eu fico mal, sabe? Tipo, eu fico pensando, nossa, fulano me ajudou e tal, eu tenho que fazer mais por ela. Então eu já não quero depender de ninguém justamente por essas coisas. E assim, eu quis realmente mesmo me tornar independente pra mudar meus hábitos. Quando você é dependente dos outros, todo mundo te vê de uma forma muito vulnerável. E não é isso que eu quero passar pras pessoas. E assim, eu quero chegar em algum lugar na minha vida, hoje em dia, por mérito meu. Se eu chegar em algum lugar, foi porque Deus me deu forças pra continuar e eu não desisti. Então, é isso que eu tenho em mente, sabe? Se eu ficar indo atrás das pessoas, pedindo ajuda, porque não vou estar sendo forte o suficiente, sabe? A gente tem que dar as caras e tentar se virar sozinho mesmo. Assim, se uma pessoa te oferecer ajuda, claro que você tem que aceitar, mas você tem que tentar ao máximo, eu tento o máximo não precisar, sabe? De ficar pedindo ajuda ou pedindo dinheiro ou essas coisas. E não é que eu estou ficando boa na sombra, pra quem não sabia fazer, vamos de delineado agora. E água, gente, aqui tá muito quente, só Deus sabe o fôlego que eu tô tirando aqui pra continuar gravando esse vídeo, gente, porque tá um calor, vocês têm que me valorizar, viu? Que eu tô maquiando no calor. E, gente, eu sei que alguém pode me achar egoísta por causa dos meus pensamentos, da minha forma de pensar. Mas assim, vocês não imaginam o que uma pessoa já passou. Vocês não sabem o tanto que eu já me humilhei, o tanto que eu já fiz tudo pra ser aceita, pra me encaixar em um lugar que não era pra mim. E assim, eu entendi que você não tem que fazer esforço nenhum para as pessoas gostarem de você. Você só tem que ser quem você é, cuidar de si mesma, pra que as pessoas certas cheguem até você. Você não precisa de esforço algum. Muita calma nessa hora, que agora é a hora do delineado. Eu não consigo conversar fazendo delineado, já tô errando.
Já errei. Olha, o complicado pra mim de fazer maquiagem e fala é que eu não consigo falar enquanto eu faço um delineado. Será que existe alguma pessoa no mundo que consegue maquiar e fazer um delineado? Gente, é muito difícil, muito. Mas a gente tenta, vamos lá. Outra coisa, gente, é que assim, eu sempre achei que eu ia sair da casa da minha mãe casada. Eu acho que toda menina, mulher, adolescente tem esse pensamento. Tem muitas que é assim, minhas irmãs todas foram assim. Mas eu achei que eu era uma das que ia ser, só que aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, as coisas foi ficando difíceis na casa da minha mãe. E foi aí que eu vi que ninguém ia me salvar. Sabe aquela frase que seu príncipe, aquela coisa que você acha que seu príncipe vai te salvar da torre, engola Rapunzel? Foi aí que eu vi que ninguém ia me salvar e era eu por mim. Se eu não fizesse, não ia acontecer. Se eu não fizesse, minha vida não ia mudar. Foi aí que eu comecei a mexer os pauzinhos ali e reagir, né? Acordei pra vida. E por isso que eu posso até parecer ser uma pessoa que tem um pensamento egoísta, pelo jeito que eu falo, pela forma das coisas que eu penso. Mas assim, gente, quando você vê que é você por você, quando você vê que ninguém te pergunta se você está bem, se você precisa de ajuda, você passa a não precisar mais e a não depender mais das pessoas. E sim do único que está lá, que esteve lá sempre no momento que você precisava de ajuda, que era Deus. Borrei meu olho aqui, mas tudo bem. E, gente, falando dessa forma, parece que eu sou uma pessoa desacreditada do amor, né? Mas não, tá? Eu sou uma pessoa que é muito sonhadora, tá? Sou muito romântica. Uma pessoa que acredita muito no amor. Acredito muito que eu vou casar. Vou ter meus 2 filhinhos, que eu quero ter 2 filhos. Quero ter um casal de filhos. E eu acredito que eu vou realizar tudo isso. Vou ter um marido lindo, cheiroso, alto, inteligente, bonito por fora, por dentro, com muito caráter, viu? Que me ama mais que tudo nesse mundo. E eu acredito muito que as coisas vão ser dessa forma. Porque assim, a gente pode ser traumatizada, pode ter passado por perrengues, mas a gente não deixa isso afetar o futuro. O futuro é outro, o passado é uma coisa, o futuro é outro. Quase que eu me esqueci do blush, como pode? A parte mais importante da maquiagem. Pronta! Gente, o que vocês achou da maquiagem de hoje? Eu tô ficando orgulhosa de mim, porque eu estou ficando expert em maquiagem. E assim, pra quem era péssima, eu estou ficando muito boa. Você tem que ser uma mulher muito independente, muito empoderada, mas você não pode deixar de ser aquela menina, aquela mulher que Deus te criou, a mulher feminina, a mulher que cuida do lar, a mulher que edifica. Então, seja tudo que você quiser, mas não deixa de ser uma mulher feminina, uma mulher bem cuidada. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, me deixa um comentário aqui do que você achou desse vídeo, do que você acha da minha vida, do que eu penso. Me dá uma sugestão de próximos vídeos. Vou deixar aqui minhas redes sociais pra vocês me seguirem lá também, tá? Pra vocês me acompanharem mais de perto. E eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado, então já compartilha para outras pessoas, para outras mulheres, mulheres independentes. E é isso, um grande beijo, tchau e até o próximo vídeo.